Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Python. Nesta aula, nós iniciaremos o estudo das variáveis. O que é uma variável? Variável é o local na memória que nós mandamos reservar para que nós possamos armazenar uma informação. Por exemplo, nós podemos armazenar o nome de um cliente, armazenar a quantidade de um produto no estoque, armazenar a hora atual do sistema, armazenar o usuário que está logado ou qualquer outra informação que a gente desejar. Então aqui no modo interativo vamos declarar uma variável. Vamos dizer que A é igual a 10. Como a gente pode ver, não aconteceu absolutamente nada. Agora, se nós digitarmos aqui no modo interativo somente A, a resposta que a gente obtém é o valor que está contido dentro de A. Agora, se nós digitarmos, por exemplo, B, olha o que vai acontecer. Simplesmente foi levantada uma exceção dizendo que B não está definido. Então agora vamos dizer que B deve receber 25. Se nós mandarmos imprimir o valor que está contido em B, nós temos o valor 25. Ou seja, para nós definirmos uma variável aqui no Python, basta somente nós atribuirmos um valor a um determinado nome. Ou seja, um nome que nesse caso nós chamamos de B vai receber um valor. Nesse caso aqui, B recebeu 25. Já nesse caso aqui, nós dissemos que A deve receber 10. Ou seja, a partir do momento em que nós pressionamos Enter, A foi declarado e foi atribuído o valor 10 a ele. Então, se agora nós fizermos a soma entre A e B, o valor, no caso, deveria ser 35. O que nós estamos fazendo aqui? Quando nós passamos a variável A, quando nós mandamos A ser somado com B, basicamente nós fizemos isso aqui. Dissemos que 10 deve ser somado a 25 e o resultado deve ser impresso aqui no nosso modo interativo. Ou seja, nós armazenamos o valor 10 em A e armazenamos o valor 25 em B. Então, se nós somarmos o valor de A com o valor de B, nós temos como resultado 35. Agora, se nós realizarmos a mesma operação, porém utilizando números, nós obtemos o mesmo resultado. Isso porque nós armazenamos o valor 10 na variável A, como também armazenamos o valor 25 na variável B. Resumindo, nós temos que a variável é um local na memória que está reservado para armazenar determinado valor. Basicamente, nós podemos armazenar qualquer valor em variáveis. Então, o que é um valor? Os valores são uma das partes principais de todo o sistema que nós iremos manipular. Ou seja, os valores podem ser tanto caracteres, como números, imagens, arquivos, listas, etc. Então, nós temos que o Python já nos entrega os tipos mais utilizados para que nós possamos trabalhar. Logo, cada dado que nós armazenarmos por definição do termo deve possuir um tipo, ou seja, toda variável que nós tivermos terá um tipo implicitamente atribuído a ela. Voltando aqui para o nosso modo interativo, nós acabamos de aprender então que para nós declararmos uma variável, basta nós escrevermos o nome que nós queremos dessa variável e atribuir um valor a ela. Então, se nós fôssemos armazenar um texto na memória, nós poderíamos definir uma variável com o nome de texto e atribuir à variável texto o valor todo texto é uma string. Agora eu vou apertar Enter. Agora, se eu escrever texto, olha só, o modo interativo imprime para a gente todo texto é uma string. Aqui no modo interativo, se nós colocarmos qualquer variável, ela terá o seu valor impresso. Agora, quando nós estivermos codificando um script em um arquivo, nós temos que utilizar a nossa instrução print. Então, vamos digitar print e vamos escrever aqui dentro o texto. Mandamos executar e olha o que nós temos. Nós temos que o valor da nossa variável texto foi impresso. Como nós veremos em aulas futuras, existe uma grande diferença quando nós utilizamos a nossa instrução print para escrever um dado na tela, do que quando a gente escreve o nome da variável e pressiona Enter. Como a gente pode ver, o nosso texto foi impresso com uma aspa inicial e uma aspa final. Ou seja, o modo interativo está dizendo para a gente que o valor que está sendo impresso é do tipo string, ou seja, do tipo texto. A partir de agora, toda vez que nós formos nos referir a um texto, nós vamos chamar o nosso texto de string. String é uma palavra em inglês que não tem uma tradução muito certa para o português. Então, a melhor forma que nós temos para entender o que é uma string é admitir como verdadeiro que a tradução de string para o português seria texto. String é uma forma padrão de nós nos referirmos a texto na computação. Praticamente em todo lugar você vai começar a observar que quando as pessoas se referem a um texto, elas chamam esse texto de string. Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos aprender um conceito bastante importante, que é analisar qual é o tipo da nossa variável. Então, como nós já fizemos aqui, nós mandamos imprimir o valor que está no A, o nosso modo interativo imprimiu 10. Nós digitamos B, o nosso modo interativo imprimiu 25. Aqui nós demos um print da nossa variável texto e foi impressa em string que nós definimos aqui acima. Agora, se nós temos uma variável, nós queremos saber qual é o tipo dessa variável. Como que nós podemos fazer? Para isso, nós temos aqui no Python uma instrução de nome type, ou seja, tipo. Então, quando nós quisermos saber o tipo de qualquer objeto, bastará nós digitarmos type e colocarmos entre parênteses, ou seja, passar como parâmetro qual é o objeto que nós queremos saber o tipo. Então, aqui em type, vamos colocar a nossa variável texto. Vamos pressionar Enter e olha só, o nosso modo interativo diz que a nossa variável texto é uma instância da nossa classe string. Aqui no caso, string
string está simplificado para str. Agora, se nós digitarmos type e passarmos como parâmetro a nossa variável a, agora o modo iterativo diz para a gente que a nossa variável a contém uma instância da classe inteiro. Então, por fim, a parte mais importante que nós temos que entender desde já, tudo são objetos. Absolutamente tudo no Python são objetos. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Nesta aula nós aprendemos a declarar uma variável, nós aprendemos a somar o valor de duas variáveis, nós aprendemos a definir uma variável do tipo texto, nós aprendemos a definir uma variável do tipo inteiro e nós também aprendemos a verificar qual é o tipo de uma variável. Então é isso aí. A nossa aula fica por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!